Olá pessoal, uma boa tarde para todos. Aqui é Douglas Mambello. Vou gravar mais um vídeo agora da série de aulas aí Aprenda Google e Planilhas, ok? Hoje a gente vai ver sobre as operações matemáticas, tá? As operações básicas matemáticas da planilha, como fazer ela, como a gente vai trabalhar com as células, a questão das fórmulas dentro das células. E eu acredito que para os usuários mais iniciantes vai ser uma aula bem legal aí, que já vai dar um conhecimento básico para estar começando a desenvolver as planilhas de vocês aí, tá ok? Queria agradecer a todos aí que estão vendo o vídeo, estão acompanhando as aulas e os vídeos da planilha também. Peço para quem puder aí se inscrever no canal, curtir os vídeos aí para mostrar que o trabalho que eu estou bem desenvolvendo está fazendo sentido para vocês e uma forma também de colaborar com a gente aí, tá ok? Eu também queria aproveitar para avisar a todos que eu estou lançando aí um projeto de doação para o meu projeto, né? Então eu criei um grupo de usuários alfa das minhas planilhas. Então quem se inscrever lá nesse grupo de usuários alfa, é só você entrar lá no site, você vem aqui no site, busca no Google, primeiro site que aparecer aqui, de Lombelo Planilhas. Vocês vêm aqui em usuário alfa, tá? O usuário alfa ele vai ter alguns benefícios aí, umas vantagens em relação aos usuários normais da planilha, tá? Na verdade não é uma assinatura, não é um plano, não é nada, tá? Porque minhas planilhas, eu pretendo manter o projeto gratuito, disponibilizar as planilhas gratuitamente, mas venho gastando bastante tempo na questão de desenvolvimento e suporte das planilhas que eu venho desenvolvendo. Então, uma forma das pessoas estarem me ajudando aí para compensar, né, esse esforço que eu estou tendo, eu criei esse plano de doações. Então, a pessoa que quiser fazer uma doação única, é só entrar lá no site, na parte de doação. Aí tem aqui, ó, que você pode fazer a doação única, tá? Você vem aqui e contribui com valor uma única vez. E aí só essa vez vai ser feita a doação, tá ok? Eu vou receber essa contribuição aí. E quem for usuário alfa, ele vai poder estar se cadastrando a doação recorrente. Então, para essas pessoas que estão fazendo doações recorrentes para apoiar aí o projeto, eu estou dando algum tipo de vantagem em relação aos usuários normais ou os usuários que fazem doações únicas, tá? Quais são essas vantagens? As vantagens é o acesso antecipado a planilhas de versões ainda em teste, ou seja, as pessoas estão podendo acessar as planilhas que eu venho desenvolvendo, novas versões ou melhorias, tá? Recebem bem antes do público normal e me ajudam também no desenvolvimento, né? Com sugestões e tudo mais. É um canal prioritário comigo para suporte. Eu tenho um grupo que eu criei no Telegram para as pessoas que são usuários alfa, ou seja, essas pessoas elas entram em contato direto comigo, eu dou suporte, tiro dúvidas e as pessoas dão sugestões por lá e é um canal que eu mantenho prioridade aí para atendimento. Então eu procuro atender a todos, tá? Mas conforme o número de usuários vem crescendo, eu começo a ter que priorizar de alguma forma o atendimento aos usuários. Então, a forma que eu criei foi essa. As pessoas que estão me apoiando aí recorrentemente, eu vou dar uma certa prioridade, tá ok? Mas quem não puder contribuir, quem for usuário comum e tal, que está começando agora, está começando a usar a planilha, a gente tem o nosso grupo no Facebook, tá? No nosso site, você tem aqui os links para acessar. Lá no grupo do Facebook já tem bastante usuário, tem mais de 1.800 usuários lá. E os próprios usuários se ajudam. Eu também vou lá no grupo do Facebook frequentemente responder dúvida do pessoal. Tem o grupo, né, o grupo de dúvidas do Telegram também e YouTube. E o canal do YouTube que tem os vídeos para tirar dúvida do pessoal também. Tá ok? Então é isso, o valor para ser o usuário alfa é um valor bem pequeno, né? R$ 4,99 por mês ou R$ 49,90 mensal, anual. Tá ok? E vai ter essas vantagens todas fora o meu curso avançado aí de Google Planilhas, tá? Um conteúdo esse curso vai ser exclusivo, vai ser um conteúdo fechado, tá? E quem for usuário alfa vai poder acessar esse conteúdo aí, tá ok? Então, nesse curso avançado, que eu vou lançar posteriormente a esse que a gente está fazendo básico,
Eu vou falar praticamente tudo que eu uso, mostrar todas as fórmulas, como que eu faço os cálculos, como que eu faço as importações dos dados, e em 5 aulas aí, tá? E vai ter praticamente tudo que eu uso nas minhas planilhas aí. Tá ok, pessoal? Quem quiser ser usuário alfa, é só preencher esse cadastro aí e depois efetuar o cadastro da doação recorrente. A gente vai estar adicionando aí vocês no grupo lá, para vocês estarem recebendo as novidades, tá ok? Então vamos lá. Começando, eu vou começar do início para dar uma recapitulada aí em todo mundo que já está acompanhando desde a primeira aula. A gente está na página do Google, tá? Vamos fazer o login. Então você entra com a sua conta do Google, se você não tiver, você cria. Quem não viu as aulas anteriores, eu sugiro que veja, porque eu estou explicando desde o início, tá? Então tem os passo a passo, principalmente para quem é usuário mais iniciante, mais básico, o conceito e as informações das primeiras aulas vai fazer falta aí, tá bom? Tá ok? Então entra lá no seu e-mail, loga com o seu e-mail, logou com o seu e-mail, a gente vai entrar no Google Apps, né? Então, no Google Apps, a gente vai chamar o Google Drive, que é onde a gente armazena as planilhas, né? O Drive, como eu falei nas outras aulas, o Google Planilhas ele roda na nuvem. Feito isso, a gente vai entrar na pasta que a gente criou, os arquivos ou as planilhas que a gente tem, onde que a gente salvou, né? Eu vou entrar nessa aqui. Desculpa. Essa aqui de Aprenda Google Planilhas, aula 4, é o arquivo que eu criei eu vou abrir ele como se fosse o Windows Explorer, tá? Eu abri a planilha, então aqui tem a aba da aula 1, a aula 2 e aqui eu vou criando as abas de cada aula, tá ok? Depois eu vou disponibilizar essa planilha para vocês, mas ela basicamente é só informativa, né? Mas é uma planilha que eu venho fazendo aí só para auxiliar no decorrer da aula, tá? Mas às vezes vocês podem ver aqui o que eu fiz, alguma função que eu usei, para poder tirar dúvidas de vocês aí. Então eu vou disponibilizar depois aí para o pessoal que quiser fazer cópia dessa planilha, tá ok? Eu vou botar no link do vídeo. Então vamos lá. A aula 1 a gente falou aí sobre o endereço de cada memória, né? Cada célula dessa daí é equivalente ao endereço de memória que você pode armazenar algum tipo de dado. A gente falou dos tipos de dados que a gente pode ter na célula, que é caractere, numérico, datas ou lógicos, e também as propriedades da célula, que você pode armazenar valores, fórmulas, formatações e validações de dados, que são as características que as células podem ter, tá? Então, isso aqui foi na aula anterior, aula 2, na verdade foi na aula 3, né, que foi a aula 2 sobre o Google Planilha. Aqui, ó, aula 4, hoje é a aula 4 e número 2 de Google Planilhas, tá ok? Então, a gente vai para a aula 2 agora. Então, hoje a gente vai falar sobre as operações matemáticas e fórmulas, como que a gente faz fórmulas dentro do Google Planilhas, né? É muito similar ao Excel, quem já tem conhecimento de Excel vai ser muito simples. Tem algumas vantagens que eu vejo no Google Planilhas, algumas fórmulas que não existem, que não são compatíveis com o Excel, funcionam no Google Planilhas e eu particularmente gosto mais, tá? Mas isso é muito questão de gosto, tem gente que vai preferir o Excel, mas eu prefiro o Google Planilhas apesar de algumas limitações do sistema rodar na nuvem. Vamos lá. Então vamos começar, né? Eu coloquei aqui 3 valores, ok? 3 valores aleatórios numéricos para começar a brincar com as operações matemáticas básicas aí, tá? Primeira foi a operação de adição e subtração. Como é que faz, né? Sempre que você quiser fazer uma fórmula, um cálculo dentro da planilha, ou seja, você quer que esse endereço de memória aqui receba uma fórmula para dentro de uma variável pegar e dar o resultado para você. Então, se vocês verem aqui, eu clico 2 vezes, a fórmula sempre começa com um igual na frente e eu boto a operação matemática que eu quiser aqui, ou a fórmula do Excel ou do Google Planilhas aqui dentro, depois do igual, tá? Então, esse igual indica que posterior a isso vai ser uma fórmula. Clicando aqui que você vê que essa célula, né, essa célula de resultado aqui, a célula B4, ela está referenciada a um cálculo matemático entre a B2 e C2, que é uma soma simples. Então, você quer fazer uma soma, você coloca o igual, o endereço da célula que você quer, mais o símbolo de mais, o endereço da outra célula que você quer. Se você quiser somar mais, é só você clicar mais e o outro endereço da célula que você quer, dá Enter. Ops, desculpa. Tem alguma besteira aqui. Opa, copiei
indiquei a célula errada. Vamos lá. Pronto. Mais 5 deu o resultado 10. Tá ok? Então é assim que faz a adição. A subtração é muito similar, tá? A única diferença aí da subtração é que ao invés de você somar, você vai botar o sinal de menos, né? Que é o tracinho aí, o hífen. Então, você vê que deu zero, porque 3 mais 2 é igual a 5, menos 5, 0. Isso é uma operação matemática simples, tá? E é assim que a gente utiliza ela dentro do Google Planilhas. Vamos para a multiplicação. A multiplicação, a gente já utiliza o sinal de asterisco, tá? Então, sempre que você quiser utilizar um sinal de multiplicação dentro do Google Planilhas ou Excel, a gente usa o sinal asterisco. Começando com o igual, informando que esse endereço B5 aqui nessa célula, ela vai ter uma fórmula, né? Então, igual B2, que é 3 vezes multiplicado, né? Asterisco, C2. Então, o resultado dessa multiplicação dá o número 6, certo? Então, é assim que a gente faz. Se a gente quiser multiplicar por mais algum outro valor, a gente multiplica e direciona a célula, né? Referencia qual é a célula ou outra variável que a gente quer adicionar no cálculo e dá Enter, fez o cálculo, ok? Tá escrito errado aqui. Divisão. Vamos lá. A divisão. Divisão muito similar, eu acho que todas as operações matemáticas elas são bem simples, né? Para quem tem a base matemática, então é muito simples, é só alguns símbolos que mudam para a gente expressar a fórmula, mas é bem simples. Então, igual B2 divididos por C2, certo? Se eu quiser dividir mais ainda, você pode botar outro sinal de igual, de divisão, que é uma barra, né? O sinal de divisão é essa barra aqui. E dividir de novo, que ele vai te dar o resultado aqui, ok? Então, B2 divididos por 2 divididos por 5. Então, esse é o cálculo. Potência. A potência é outro que muda um pouquinho, tá? Dentro da expressão, né? Matemática do Excel ou do Google Planilha. A gente usa normalmente esse símbolo aqui, que é o chapeuzinho, né? Vulgarmente conhecido como chapeuzinho. Então, ele vai pegar aqui o B2, a célula B2, e fazer uma potência com a outra variável. E essa outra variável é a célula 2. Né? Então, se você clicar aqui, você vê que 3 elevado a 2 vai dar 9. 3 vezes 3, 9. Se você quiser, novamente, coloca outro símbolo, né, da expressão, ou se você quiser multiplicar, vai pegar 9 vezes 5, 45, ok? Média. A média, ela é uma fórmula pronta já dentro do Google Planilhas ou do Excel, que você tem uma igual média, certo? Então, sempre que você quiser usar uma fórmula pronta do Excel, você pode colocar igual e colocar o código, né, dessa função pronta do Google Planilhas. Tá? O Excel também tem isso. Se você quiser saber todas que tem, deixa eu ver se consigo aqui. Olha lá. Você coloca aqui e ela já te dá, tá vendo? O que é? Se você começar a escrever, olha lá, aparece várias. Você passa o mouse aqui em cima, você consegue ver quais são essas funções já prontas. Depois eu vou pegar para vocês um documento que mostra todas essas funções que já são prontas no Excel, mas isso aí é mais para avançado. Hoje a aula é a aula mais básica mesmo, tá ok? Então, eu vou te mostrar aqui as funções básicas que a gente usa mais aí no Excel ou no Planilhas. Então, a média você vai pegar botando a função e abre parênteses, tá? E quando você bota a função e abre parênteses, ele vai te pedir o range, ou seja, qual é a célula, né? Qual é o range de valores que você vai querer calcular aquela média. E então ele vai pegar e mostrar, tá B2 a C2, o range aqui que eu estou pegando. Então eu estou pegando esse range aqui. Se eu quisesse pegar um outro range, eu deleto esse endereço daqui e pego esse range aqui, por exemplo. Certo? Olha lá, já dá outra média. Por quê? Porque agora eu estou pegando o range de B4 a B7. Você dá Enter, ele calcula automaticamente a média para você. Tá ok?
Então, a média é interessante vocês... Eu vou reforçar aqui, deixa eu só mostrar aqui uma coisa interessante da média. Se você tem, vou botar aqui B7, não, desculpa, B8. Ou seja, eu estou pegando aqui um espaço em vazio. Se eu preencho o espaço, ele automaticamente entende aquilo como uma a mais na divisão, né? Então, o que for célula vazia, você vê que ele automaticamente desconsidera. Então, ele pega 45 mais 0 e divide por 2. Por quê? Porque as outras células estão vazias. Mesmo estando dentro do range de cálculo, ele vai manter o cálculo dividindo só pelos que têm valores válidos. Tá ok? Então, isso é uma coisa interessante aí da fórmula de média. Outra coisa legal também é a fórmula de soma, né? A gente quer somar uma coluna ou quer somar várias células ao mesmo tempo. Então, em vez de você ficar uma mais a outra, mais a outra, mais a outra, mais a outra, você pode, em vez de usar o sinal de adição, você usar a fórmula, né? A função igual soma, parênteses e o range que você quer. Tá ok? Quando você clica aqui, ó, em cima da célula, ele vem uma interrogação, tá? E aqui ele te mostra sobre o básico da soma, né? Da função que você tá usando aqui. Se você quiser saber mais, você vai clicar aqui e vai abrir a ajuda aqui do próprio Google Planilhas que te ensina, dá exemplo e tal. Então, basicamente é assim, tá ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, você pode consultar ali a ajuda. Agora vamos à questão do uso do parênteses, né? Na verdade não é o uso do parênteses, mas é a questão das prioridades de matemáticas. Eu pesquisei na internet, achei esse gráfico aqui, eu achei bem simplificado e bem interessante, que é o quê? Qual é a ordem, né, automática de prioridades de fórmulas de matemática, né, de cálculos matemáticos. Então, primeiro a gente sempre vai executar dentro do que aquilo que está no parênteses, né? Depois a prioridade é a exponenciação, os expoentes. Depois vem a multiplicação, depois a divisão, depois a adição, depois a subtração. Isso é muito importante, por quê? Porque na hora que a gente for formular uma fórmula com muita variável, ou seja, uma fórmulas bem grandes, essa prioridade é bem importante, tá? Para vocês saberem. Tá? Então, qualquer coisa vocês vêm aqui, vê, consulta, ou pesquisa no Google aí que é fácil de encontrar essas coisas. Mas aqui eu peguei um exemplo bem simples. Ó, aqui eu peguei B2 mais C2 multiplicado por D2. Então, clicando aqui duas vezes, é esse mais esse vezes esse. Então, o que ele fez? De acordo lá com aquele quadrinho da prioridade, quem tem prioridade desses operações aqui matemáticas? A prioridade é a da multiplicação. Então, primeiro ele está multiplicando 2 vezes 5, depois somando 3, certo? No total, o resultado está dando 13. Tá ok? Então, é assim que funciona. Agora, se você olhar aqui a outra célula que eu coloquei aqui do lado, essa outra expressão aqui, eu já botei o sinal de parênteses, ou seja, eu estou priorizando a soma para depois efetuar a multiplicação. Isso daí em matemática também é assim, tá? Eu só estou reforçando porque isso aqui é importante, que muita gente erra cálculo ou não consegue fazer um cálculo corretamente, simplesmente pela falta desse conceito, desse quadrinho aqui. Tá ok? Então, sendo que sempre que você quer priorizar alguma operação antes de fazer outra, coloque o parênteses entre a operação para que seja feita da fórmula correta, tá? Aqui é só para você ver que esse resultado dá diferente desse aqui, tá ok? Então é isso. Agora vou mostrar para vocês aqui mais uma coisa legal aqui, básica, que é a questão do cifrão, né? O uso do cifrão nas fórmulas. Se vocês repararem aqui, eu tenho um cálculo, né? uma expressão aqui, B4 mais C4, que é essa célula mais essa célula, certo? Eu vou colocar aqui algum valor, vou botar aqui 10, certo? Já somou aqui automaticamente, o resultado dá 11. Aí o que acontece? Quando você não usa o cifrão, né? Ou seja, esse cifrão dentro das fórmulas aqui, que no caso essa aqui não tem, mas essa aqui tem, se você reparar, tem uma importância muito grande na construção de fórmulas dentro do Excel ou do Google Planilhas. Por quê? Porque isso, se você souber usar isso corretamente, isso pode te poupar algumas horas de trabalho. Tá ok? Então vamos lá. Então
aqui você pode ver o que vai acontecer. Sempre que eu pego essa célula aqui, copio ela, né? Opa, desculpa. Copiei ela, ou seja, dei um Ctrl C, ela está selecionada como cópia. E colo do lado, o que ela faz? Ó, ela copia a fórmula que tinha dentro dessa célula aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma fórmula, né? Não é um valor, então ele copia a fórmula, a propriedade de fórmula. E repete na célula onde eu colar, tá? Mas mantendo o mesmo deslocamento, né? Então, quando eu pego aqui e faço o cálculo de C4 mais D4, eu estou pegando essa célula mais essa. Se você reparar, essa outra aqui, que foi da origem, ela estava uma célula anterior, as duas, certo? Tanto a célula B4 mais C4 está uma aqui anterior a essa aqui, que também está uma anterior a essa. Então, a outra aqui fica, quando você copia para o lado, o cálculo todinho anda na mesma proporção para o lado para onde você copiou a célula. Se eu andasse para cima, você vai ver que a célula anda para cima. Eu copiei dessa daqui, ó, certo? Então, uma para cima que eu copiei, a fórmula andou uma para cima também, ok? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se você reparar, quando você faz a mesma coisa com uma célula que tem cifrão, o que ele está fazendo aqui? Ó? Aqui, eu travei a coluna B, ou seja, quando eu copio essa fórmula que está aqui, dessa célula aqui, para o lado, ou para cima, ou para baixo, quando eu copio para o lado, como o cifrão está travado na coluna, ele mantém a mesma coluna, mas ele já não mantém as linhas. Por quê? Olha lá. Por quê? Porque a linha eu não travei. A linha seria o 6. Se eu poder travar a linha, eu teria que botar um cifrão aqui no 6 também. Aí eu travaria a linha e todos os resultados seriam iguais. Ok? Ó, esse é igual a esse, que é igual a esse aqui, igual a esse aqui. Opa, esse aqui não. Esse aqui, igual a esse aqui, igual a esse aqui. Certo? Por quê? Porque eu travei a célula que eu quero manter o cálculo, tá? A referência, né? E da mesma forma, você também pode travar os dois lados. Para quê? Para quando você copiar para um lado ou para o outro, não andar a fórmula, certo? Um exemplo disso é esse aqui. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui bem legal agora. Eu quero multiplicar. Deixa eu botar os valores aqui para dar certo. Ó, eu quero multiplicar, ó, igual. Quero multiplicar esses valores todos aqui, certo? Pelo numerador que tiver aqui, pelo valor que tiver nessa série. Então, eu boto B4 vezes esse aqui, certo? E dou Enter. Se eu arrastar para baixo, você vê que, como aqui não tem nada, é zero, ele multiplica por zero e não dá o resultado corretamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar nessa primeira célula e travar aquela célula lá de cima, certo? Que seria essa aqui que eu quero multiplicar todas essas daqui por ela e travei ela. Então agora, para onde quer que eu leve essa fórmula aqui, ela não vai andar, ela vai estar sempre referenciando essa célula aqui. Ó, vamos lá. Olha lá. Agora você clica aqui, ó, você vê que agora ela andou aqui de baixo porque não está travada e a de cima ficou travada. Mesma coisa com essa, mesma coisa com essa. Tá, ok? Então, essa questão do cifrão é bem legal. Depois vocês fazem uns testes aí, fazem algumas simulações para vocês aprenderem a usar. Porque, como você viu, ao invés de eu ter que digitar a mesma fórmula em vários lugares diferentes, eu faço em uma corretamente, usando o cifrão aí, e depois você copia ela para as demais. Com Ctrl C, Ctrl V, você já faz exatamente, repete a mesma fórmula em todos os lugares que você quer. Tá, ok? Isso daí poupa algumas horas de trabalho. Então, vamos lá. Outra coisa que eu vou falar para vocês rapidamente é a questão da porcentagem, né? A porcentagem normalmente é dada por uma divisão ou alguma outra forma de cálculo. Mas é legal porque você, aqui nesse quadrinho aqui de formatação, ou você vem aqui em formatar número, tá vendo? Formatação da célula. A gente vai depois falar com mais calma sobre formatações, né? Até formatações condicionais também a gente vai falar um pouquinho, mas hoje não é o foco. Mas pelo menos para vocês já saberem, se vocês querem ver a porcentagem, é só vocês virem aqui e clicar em porcentagem, ou clica aqui em número,
você vai trocando a formatação da célula da forma que você quer ver. Se quer você colocar o real na frente, se quiser andar com a casa decimal para lá, andar com a casa decimal para cá. Porque nas minhas planilhas eu uso uma configuração que eu acho que é boa para mim, né? Mas pode ser que você prefira ver de alguma outra forma, então sabendo aqui que você consegue mudar, tirar o real, colocar número, colocar automático com mais casa decimal, aí fica a seu critério aí, tá? Aqui você consegue também trabalhar com número financeiro, tem várias opções aqui, formato data e hora, tá ok? Então era só para mostrar isso aí para vocês, tá ok? Então vamos lá. Agora vamos para a última parte aqui dessa aula de hoje, que é a aula básica, tá? De fórmulas e expressões básicas. A gente vai falar um pouco sobre a condicional, tá? Fórmula condicional. A gente tem basicamente três fórmulas condicionais aí. Tem até mais, tá? As básicas são essas três. É a função se, a função e a função ou, tá? Em inglês a gente pode escrever ela por if, and ou or. Basicamente é o seguinte, você vai condicionar o resultado da célula, né, da sua expressão a uma condição. Na condição C, ok? A gente vai começar da seguinte forma. Como que se lê essa expressão? Se lê da seguinte forma. Se aí você vê que aqui tem, uma ajuda, né? Já aparece uma ajuda automaticamente, mas basicamente se condição for verdadeira, ou seja, se eu satisfizer a essa condição aqui que eu coloquei no início, eu vou ter esse resultado. Se não, ou seja, se isso daqui não for uma condição verdadeira, eu vou ter esse outro resultado aqui. Ok? Então é assim que se lê essa fórmula. E o que divide essas partes da leitura é esse ponto e vírgula aqui. Tá, ok? Então se condição verdadeira, faz isso. Se condição não for verdadeira, então faz aquilo. Ok? Então se faz, se não faz. É mais ou menos assim que se lê a expressão se. Tá, ok? Então, quando eu botei o que? Se H4, que é essa célula aqui, for igual ao número 6, certo? Eu vou escrever que legal. Lembrando que na outra aula eu já falei sobre isso, que sempre que a gente quiser, dentro de uma fórmula, escrever um texto ou referenciar algum texto, a gente tem que colocar as aspas entre o texto que eu quero referenciar. Certo? Então, se H4 igual a 6, eu escrevo que legal. Se não, eu escrevo que pena. Tá ok? Então, basicamente, é assim que funciona a questão da condição C. Aqui está que pena. Vamos mudar? Vamos botar esse número 6? Vamos botar aqui, ó, 5. Opa, que legal. Viu? Agora, se eu botar aqui 2, que pena. Viu? Então, automaticamente, de acordo com a condição que você escreve na fórmula aqui, né, você vai ter um resultado diferente. Tá ok? Essa expressão C para mim, a função C para mim é uma das mais uso dentro do Excel, para mim é a melhor que tem, é mais importante. Então vamos lá. Agora a gente tem a expressão ou, né? Que você pode usar ela conjuntamente a uma expressão C ou não. Tá? Eu gosto muito de combinar a função C com a função ou, com a função C com a função OR, né? E OR, que na verdade é E ou. Então, como é que se lê essa expressão aqui, tá? Do E, desculpa. A gente vai ler da seguinte forma. Se, que é aquilo que a gente expliquei aqui na anterior. Se, aí eu boto a condição. Qual é a minha condição? Essa é a minha condição aqui. Eu vou copiar ela toda e vou colocar aqui embaixo para facilitar. Igual essa condição. Se E H4 igual a 6. Aí você pode botar o E aqui em ponto e vírgula. Se você quiser mais de uma condição E, você vai ter que ir botando vários pontos e vírgulas aqui e botando as condições, né? As condições lógicas. Então se H4 igual a 6 e B4 igual a 3, ou seja, B4 e H4. Então é essa e essa. Eu vou marcar aqui para vocês destacarem aí para vocês. Ficou ruim essa cor aqui. Deixa eu botar uma outra cor para facilitar a visualização. Vou botar cinza. Certo? Então, se essa célula
e essa célula aqui tem a condicional. Então, se H4, isso aqui for 6, e a B4 for 3, a gente escreve que legal, se não, que pena. E aqui você vai ver que também, se você tirar essa expressão E de dentro da fórmula, C, você vai ver que ela vai dar a condição lógica verdadeira ou falsa. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o simulado. 3, e aqui tem que ser 3, né? Então, ó, 3, vamos botar aqui 6. Opa, desculpa. 6 e 3, é isso mesmo. Então, você vê aqui que está o número 6 e aqui está o número 3. Então, ele escreveu o quê? Que legal, por quê? Porque a condição E está verdadeira. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2, ela diz que pena, falso. Por quê? Porque, se você reparar, essa condição aqui, ela não está verdadeira, ou seja, ela não é número 6 e essa aqui não é o número 3. Então, ela está dando que é uma expressão falsa, certo? E da mesma forma, a gente vai fazer a expressão OU. Só que a expressão OU, ela se lê diferente da expressão E. A expressão E, ela é uma condicional que tem que ser, todas as condicionais têm que ser satisfeitas para poder ser verdadeira. Já na função OU, basta uma delas, ou seja, ou uma, ou outra, ou seja, qualquer uma dessas condições que estiverem verdadeira, eu satisfaço a minha condição verdadeira, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou botar o número 4. Colocando aqui o número 4, você vê que essa minha expressão não é o número 3. E mais essa daqui, que seria a outra condicional aqui da minha fórmula, ou essa aqui, certo? Ela é o número 6. Então, o H4 é 6. Então, isso é verdadeiro. Mas o B3 não é o número, não é 3. Mas ela retorna verdadeiro por quê? Porque no OU basta uma das condições estarem satisfeitas para ela ser verdadeira. Aqui já no E, não. Por quê? Porque apesar de uma delas estar sendo satisfeita, ser verdadeira, ou seja, o H4 é 6, a B4 não é 3. Então, ela retorna como falso. Então, aqui fica que pena e aqui que legal. Entenderam? Então, assim, basicamente é assim que funcionam as funções. Aqui em cima, se você reparar, eu simplesmente fiz uma combinação, né? Eu peguei a função E e coloquei como uma condição da função C. Então, se verdadeiro, faz isso. Se não, faz aquilo. É basicamente isso que lê. Se condição falsa, então faz isso. Se não, faz aquilo. Desculpa, se condição verdadeira, faz isso. Se não, faz aquilo. Aí aqui a diferença que muda se vai ser verdadeiro ou falso, o que é? Se eu vou usar E ou a expressão matemática aqui que eu vou colocar aqui para dar essa condição lógica de verdadeiro ou falso. Tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula bem básica, eu sei disso. Mas esse conceito básico eu sei que muita gente não consegue desenvolver o uso do Excel simplesmente pela falta desse conhecimento básico aí. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Bom dia para todos aí. E quem puder fazer a contribuição eu agradeço. Quem não puder eu também agradeço da mesma forma. Espero que vocês possam curtir aí e aproveitar o conteúdo. Um abraço, uma boa noite.